Bom dia. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de falar com vocês. Faz muito tempo que eu falo com professores de francês. A minha esposa é professora de francês, então faz 37 anos que eu falo com professores de francês. Então conheço um pouco como são os professores de francês. Eu espero que... Eu fiz questão de comer um... Primeiro queria agradecer agora. Não tinha, só tinha o pão chocolate com vocês. Mas eu prefiro o pão raisin. Faz muito tempo que eu falo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma sujeira. Minha esposa é professora de francês. Estou falando para eu não comer, anos que eu falo, poderia sujar e aparecer nos dentes. Eu conheço um pouco como são os professores de francês. Mas valeu a pena. O pão raisin estava muito... Eu espero que... Eu fiz questão de comer um... Meu nome é Roberto, agora não tinha, só tinha o pão chocolate com vocês. Mas eu prefiro o pão raisin. Para impressionar um pouco vocês, eu espero que não falar do meu currículo, uma sujeirinha. Minha esposa é professora de francês. Estou falando para eu não comer, eu poderia sujar. Eu fiz um mestrado na França. Eu conheço um pouco a formação em psicanálise aqui no Brasil. Mas valeu a pena. O pão raisin está doutorado em saúde pública. E agora estou me enganando eu fiz questão de comer um Roberto, agora não tinha, só tinha o pão chocolate com vocês. Mas eu prefiro o pão raisin. Para impressionar um pouco vocês, espero que não falar do meu currículo, uma sujeirinha. Minha esposa é professora de francês. Estou falando para eu não comer. A associação, eu fiz um mestrado na França. Eu sou um psicanalista, eu conheço um pouco a formação em psicanálise aqui no Brasil. Mas montei, junto com outros amigos dessa... E agora estou me enganando eu fiz questão de comer que faz um trabalho com crianças, professores e escolas, mas eu prefiro o pão também impressionar um pouco. Eu espero que não falar do meu currículo, uma sujeirinha. Minha esposa é professora de francês. Eu trabalho com grande associação, promoção do mestrado na França. Eu sou um psicanalista, por isso quero dizer muitas coisas. Eu não vou me estender sobre isso. Mas junto com outros amigos, mas nós agora basicamente usamos essas duas que pegamos com crianças, a imaginação, a elaboração de elementos da imaginação, e também impressionar com relação ao depois, no final, eu vou mostrar algumas imagens que falam a associação eu sou um psicanalista, por isso quero dizer muitas coisas, mas hoje a gente vai ser nesse outros amigos, mas nós agora basicamente usamos essas duas, quando a Lúcia criança, a imaginação, a elaboração do tema, eu pensei isso, foi questionar com relação ao tinha a ver com isso, no final, a gente vai mostrar algumas imagens que falam a associação, eu sou um psicanalista, por isso eu quero dizer muitas coisas, mas hoje a gente vai ser nesse outros amigos, mais 70, nós basicamente os Estados Unidos, quando a Lúcia setembro, a imaginação, a elaboração do tema, eu pensei também questionar com relação ao tinha radios em pleno, mas recentemente também a associação, eu acho que eu sou psicanalista, eu quero dizer ao modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar os amigos, mas 70, nós eu acho que seja dessa informação da Lúcia setembro, a elaboração desse tema, são e tinha radios em pleno, mas recentemente também a associação, eu acho que eu sou psicanalista, eu quero dizer ao modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar os amigos, mas 70, nós eu acho que seja dessa informação da Lúcia setembro, a elaboração desse tema, são e tinha radios em pleno, mas recentemente também a associação, eu acho que eu sou psicanalista, eu quero dizer ao modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar os amigos, mas 70, nós eu acho que seja dessa informação da Lúcia setembro, a elaboração desse tema, são
que irradia as empresas, mais recentemente também, associações, é muito modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar mas parte de ser beneficiado você tem que irradia as empresas, mais recentemente também, associações, é modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar mas parte de ser beneficiado que irradia as empresas, mais recentemente também, associações, é modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar mas parte de ser beneficiado que irradia as empresas, mais recentemente também, associações, é modo que você tem que estar motivado, você tem que mudar mas parte de ser beneficiado não queria. Que destino contínuo se passa em mim, na treva? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia? O meu destino tem um sentido e tem um jeito. A minha vida segue uma rota e uma escala, mas o consciente de mim é o esboço imperfeito daquilo que faço e que sou. Não me iguala. Não me compreendo nem no que compreendendo faço. Tá certo que ele exagera um pouco, né? Fernando Pessoa é meio melancólico, né? Então, não me compreendo nem no que compreendendo faço. Não atinjo o fim ao que faço pensando num fim. É diferente do que é o prazer ou a dor que abraço. Passo, mas comigo não passa um eu que há em mim. Quem sou, Senhor, na tua treva e no teu fumo? Além da minha alma, que outra alma há na minha? Por que me destes o sentimento de um rumo, se o rumo que busco, não busco? Senão, com um uso não meu dos meus passos. Senão, com um destino escondido de mim nos meus atos. Para que sou consciente, se a consciência é uma ilusão? Que sou eu entre que e os fatos? Fechai-me os olhos, toldai-me a vista da alma. Ó ilusões! Se eu nada sei de mim e da vida, ao menos goze esse nada sem fé, mas com calma. Ao menos durma viver como uma praia esquecida. Uma maneira de dizer do que se trata quando eu digo o homem é vivido por forças ocultas, né? Também posso falar mais sobre isso depois ao final. E aqui tem algo menos melodramático, mas talvez mais eficaz ainda, para falar sobre essa situação. Nós ainda estamos dentro do tema da motivação exterior. Eu uso muito no meu trabalho, no consultório e em escolas, eu uso ensinamento. Essa história é uma das que são bastante bem compreendidas e aceitas, a história do homem sem sorte. É a história de um homem que se achava muito infeliz. Tudo o que ele tentava na vida não dava certo. Ele tinha muitos problemas, já fazia muito tempo e ele não sabia mais o que fazer. E se passavam meses, anos e ele não tinha solução. Até que um dia ele pensou e
resolveu buscar o Criador. Ele disse assim, bom, o Criador me fez assim sem sorte, então ele pode mudar a minha sorte. E pegou lá um pouco das coisas que ele tinha e viajou em busca do Criador. Viajou durante muito tempo, até que ele chegou à beira de uma enorme floresta, que ele pensou, bom, se existe um Criador, certamente ele mora aqui. E ele começou a entrar na floresta, e imediatamente ele tropeçou em algo que fez um gemido, e era um lobo enorme, mas um lobo esquelético. E ele estava muito doente, e o homem perguntou o que você tem, e o lobo respondeu, eu não sei o que eu tenho, faz muito tempo que eu estou assim, minguando. Você aonde vai? E o homem, sem sorte, disse, eu vou em busca do Criador, para que ele me ajude a ter sorte. Ah, o lobo falou, então, por favor, se você o encontrar, conte sobre o meu caso, para que ele me diga o que eu posso fazer para melhorar. E o homem respondeu rispidamente, mas por que não vai você? Veja o meu exemplo, eu estou indo em busca do que, por que não vai você mesmo? Eu não posso, eu estou aqui quase morto. E o homem seguiu seu caminho. Entrou, embrenhou-se na floresta e ele estava andando já há um certo tempo quando ele deparou-se com uma árvore que estava quase morta, os galhos secos, as folhas caídas ao chão. E a árvore falou com ele, falou, onde você vai? Quem é você? Mas ele explicou que ele era um homem sem sorte, em busca do Criador, para mudar a sua sorte. E a árvore falou, puxa, eu estou precisando também de algo assim. O que é que você tem? Ele perguntou. Eu não sei, mas algo faz com que minhas folhas caiam, meus galhos sequem e não sei o que fazer. Se você encontrar o Criador, por favor, peça a ele para me dizer o que eu devo fazer. Muito sem vontade, o homem continuou seu caminho e talvez, ele disse. Continuou até que ele avistou ao longe uma casa bonita. Ele falou, talvez o Criador more aí, não é? E ele se aproximou da casa e ali havia uma moça muito bonita e gentil que o convidou para entrar e serviu a ele doces e chá e sentaram-se e conversaram. E aí ele perguntou para ela o que ela fazia ali naquele lugar, sozinha. Ela falou, olha, eu não sei, eu estou aqui há tanto tempo só, me sinto triste, não sei o que fazer. E ele explicou a quem ele iria procurar. E ela disse, bom, então, por favor, pergunte a ele o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Meio sem vontade, ele disse, tá bem. E continuou o seu caminho, até que ele chegou num lugar onde não havia mais nada, nem as cores existiam mais. Ele se sentou então e ficou pensando como ele poderia conversar com o Criador, aonde estaria, e de repente ele ouviu uma voz e que perguntava a ele o que ele queria. E ele falou, você é o Criador? A voz respondeu, me chamam por muitos nomes, mas não é exatamente essa a tua questão, não é? E aí o homem sem sorte explicou para ele qual era o problema dele, a falta de sorte e tal. E num certo momento ele sentiu algo que dizia para ele o que ele deveria fazer. E voltou então a entrar na floresta novamente, voltou rapidamente porque ele tinha compreendido interiormente que ele deveria buscar sua sorte que estava na frente dele. Era isso que ele tinha sentido, que a sorte estava bem na cara dele e ele não estava vendo. O homem então foi rapidamente pela floresta, voltando para conseguir abraçar sua sorte, e aí tropeçou novamente com a moça na frente da casa e que perguntou a ele, ele estava muito apressado, então você encontrou a Deus? Eu encontrei. E o que é que ele te falou? Bom, ele me deu indicações. E sobre mim, o que é que ele disse? Bom, ele disse que você deveria encontrar alguém com quem de que você gostasse, com quem você pudesse ficar, não é? E casar-se, isso vai te fazer feliz. E a moça, um pouco envergonhada, perguntou para ele: você não quer ficar aqui comigo?
E ele disse: não, eu estou em busca da minha sorte, eu não posso ficar aqui, você que se vire. Continuou o caminho e passou ao lado daquela árvore moribunda que o chamou. Ele estava correndo e perguntou-lhe: então, você encontrou o Criador? Sim, sim, agora eu vou encontrar minha sorte. Sobre mim, ele disse algo, sim. Ele disse que o que você tem, o problema que você tem é que nas tuas raízes existe um baú enterrado que está tocando as suas raízes, um baú cheio de ouro. É só você tirá-lo daí que você vai florescer novamente. E a árvore diz: olha, isso não serve de nada para mim. Você não quer tirar o baú e ficar com o ouro? E aí eu posso falar: não, eu não tenho tempo para isso, estou em busca da minha sorte. E continuou o seu caminho e por fim chegou ao final da floresta. Vocês certamente já sabem onde a história vai chegar. E ele, o lobo, no final das suas forças, olhou para ele e perguntou: então, você perguntou ao Criador o que eu tenho, com aquela voz horrível, moribunda? Ele disse: sim, sim. Ele disse que você deve encontrar a criatura mais tola e desavisada que passar por aqui e comê-la, porque é isso do que você precisa. E com o resto de energia que restava ao lobo, ele saltou sobre o homem sem sorte e o comeu. É uma história muito conhecida, não é, de todos nós, minha em particular. Também não vou entrar em detalhes sobre isso com vocês. Bom, então vamos falar agora o que seria essa tal motivação. Está funcionando aqui? Motivação interior. Então, para contrastar com alô, alô, agora. Motivação interior. Isso significaria a ampliação do que pode ser chamado de horizonte de possíveis. É compreensível essa expressão para você? O horizonte, né, de possíveis. O que é possível, né? E dos limites do consciente, porque a ideia é que você acaba penetrando naquilo que é inconsciente em você. Tudo isso vai ficar disponível, hein? Eu vou deixar aí com a Lúcia, vocês podem baixar, eu deixo tudo isso. Então, se não precisa anotar necessariamente. E também as fontes disso eu vou deixar disponíveis. Mas há uma condição para essa situação ocorrer, ampliar o horizonte de possíveis e os limites do consciente. Isso também está ali naquele cara que eu citei inicialmente, o George Grodek, quando nos decidimos não mais a saber, porém a imaginar. Ele faz menção do uso da imaginação como uma fonte de penetração no inconsciente, a ampliação do consciente. Imaginação. Então, o que podemos chamar de imaginação? E aí, de novo, eu estou usando um trecho do Fernando Pessoa. Mesmo aceitando que entre mim e ver há um grande sono, busque encostar as palavras à ideia e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Expressa um pouco o que teremos a fazer, né? O que cada um deve fazer, o que é que nos distancia entre si mesmo e ver. Ver no sentido de ter ampla percepção do que está acontecendo num certo momento, numa certa situação, com certas pessoas. 3 dimensões, né? Bom, o lugar, as pessoas e o tempo. Eu não estou ouvindo, mas no final alguém fala aí na forma de uma pergunta. E há um outro conto que fala um pouco sobre isso, o que eu estou vendo. Pão e Joias. É a história de um rei
que, num impulso de caridade desinteressada, ele resolveu doar uma parte da sua fortuna. Mas, ao mesmo tempo, ele queria saber qual seria o destino da sua doação. Aí ele chamou um padeiro em quem ele confiava e ordenou que produzisse 2 pães. Um dos pães devia conter, no meio da sua massa, um punhado de joias muito valiosas. O outro pão seria um pão comum, farinha e água. O primeiro pão, o pão recheado com joias, devia ser dado ao homem mais piedoso que o padeiro encontrasse. O segundo pão, o pão comum, devia ser dado ao homem mais ímpio que o padeiro encontrasse. O padeiro produziu os 2 pães, e no dia seguinte apareceu na padaria 2 homens. Um deles se vestia com um manto típico dos homens que buscam a Deus, mas era um falso buscador. O outro homem não dizia nenhuma palavra, mas o rosto dele se parecia muito com o rosto de um homem que o padeiro detestava. Naturalmente, o padeiro estendeu o pão recheado com joias ao falso buscador. Não sabia ele que era um falso buscador. Quando esse homem... E deu outro pão ao outro homem. Quando esse falso buscador recebeu o seu pão, ele sentiu o pão pesado e como que ele sentiu grumos quando a massa está mal cozida, não é? Ele olhou para o padeiro e pensou, com esse homem eu não posso brincar. Olhou para o lado e disse assim, escuta para o outro homem, você parece mais esfomeado do que eu, e o teu pão é menor que o meu é maior. Você não quer trocar comigo? O outro homem, como estava disposto a receber o que quer que lhe dessem, aceitou imediatamente a troca. O rei, que olhava toda a cena acontecendo através de uma fresta na porta da padaria, ele ficou espantado. Mas pensou que o destino estava poupando aquele buscador da opulência. Mas, na verdade, ele não tinha discernimento suficiente para avaliar o valor real de cada um desses homens. O outro homem encontrou as joias e soube fazer bom uso delas. No final da história, o padeiro ficou pensando, eu só fiz aquilo que me disseram para fazer. O rei ficou pensando, ninguém pode enganar o destino. E o falso buscador ficou pensando, eu fui muito esperto. Então, essa história ilumina um pouco o que eu quis dizer com ver ou não ver. Então, isso eu acho que essa situação, a gente fica submetido a ela muitas vezes no cotidiano. Não é fácil a gente conseguir ver. Por quê? Porque as coisas se atropelam, os filhos te atropelam, ou o marido, ou a falta de marido, ou sempre tem alguma coisa que te cobra, te exige. O banco te atropela, o saldo negativo, os juros, o preço do dólar, sei lá, a Dilma, sei lá. Sempre tem alguma coisa. Né? E eu ouvi falar que a Dilma emagreceu um pouco, então não é tão terrível atropelar. E aí eu me propus a falar sobre motivação e intenção, né? Fiz a distinção entre motivação exterior e motivação interior. Motivação exterior, como essa derivada dos 50 anos de livros de autoajuda, que dizem para você como ser feliz em 10 minutos. E outra coisa que demora um pouquinho mais, que é essa motivação interior. Um pouquinho mais. Demanda mais trabalho, mais esforço para se constituir de dentro para fora. Né?
E agora vamos falar um pouquinho o que é a intenção. Para falar o que é intenção, eu preciso distinguir de novo êxito evidente e êxito da intenção. E aí eu vou colocar o pensamento de um cara interessante que se chama Idries Shah. O progresso humano se torna lento, ou se detém por completo quando a pessoa tende ao êxito evidente, que é êxito medido de modo que se possa facilmente descrevê-lo como tal. E perde o ímpeto em relação ao êxito da intenção. Bom, o que será? Soa interessante, mas não é fácil, eu acho, à primeira vista, compreender, né? Existiria algo, então, que é muito acessível, muito óbvio, que é o êxito evidente, e outra coisa seria esse tal êxito da intenção. E vamos linkar o que já conversamos lá no início, que é imaginação e intenção. Para falar sobre essa imaginação e o papel que ela pode ter, aí eu coloquei esses versos do Alain. Imite a segurança ao invés da timidez. Eu não vou falar em francês, senão minha esposa vai ficar muito brava. Imite a segurança ao invés da timidez. Imite a força ao invés da fragilidade. Imite a boa saúde ao invés da doença. Assim, a imaginação destruidora terá dificuldade para instalar-se. A ideia é interessante, né? Imitar. Pô, mas eu estou falando de algo mais interior, mais... Né? Será que há uma contradição aí? Como funciona a imaginação, não é? A imaginação tem um papel. E aqui ele fala de uma certa imaginação destruidora. Se ele fala de uma imaginação destruidora, a gente pode inferir que existiria uma imaginação que é o inverso disso, que constrói. E certamente existe isso. Vamos caminhar para ver se eu consigo mostrar para vocês como isso existe. Ó. Isso aqui é um dos pontos, ou seja, a síntese do trabalho de um cara que se chama Pasquale Leone, um pesquisador americano, apesar do sobrenome. E ele é um neurocientista que trata do tema plasticidade cerebral. Vocês têm aqui, então, dois grupos de pessoas que foram selecionados. Um é o grupo chamado prático, né, que fez o exercício prático que ele passou, e o outro que fez um exercício mental. A ideia é a seguinte: ele selecionou dois grupos de estudantes de piano. E para um dos grupos, ele deu uma partitura e pediu que esse grupo praticasse aquele exercício da partitura meia hora por dia, durante 5 dias. E ao final de cada prática, a cada dia, ele escaneava o cérebro daqueles participantes e detectava qual área do cérebro era atingida com aquela prática física e, com o passar dos dias, como crescia o impacto daquele exercício prático naquela área do cérebro. O segundo grupo, ele deu a mesma partitura e pediu que eles, durante meia hora por dia, durante 5 dias, somente se imaginassem tocando. Eles não deveriam nem mexer os dedos. Eles só se imaginaram tocando. E aí observem que a mesma parte do cérebro foi sendo impactada na mesma proporção ao final de 5 dias. Esse segundo grupo, o Mental Practice, ele só imaginou-se tocando, mas produziu o mesmo efeito no cérebro. Então, isso é imaginação. Isso é o que acontece quando imaginamos. Havia um médico
na Idade Média, de nome Paracelso, que dizia: o que o homem imagina ser, ele será. Se eu levo essa afirmação com consequência, isso quer dizer que o que eu sou hoje, eu imaginei ser. Mas eu não imaginei exatamente na clareza da minha consciência, como um filme na tela que passa. Eu imaginei. Mas imaginei daquele jeito que eu dividi, lembra? Há algo consciente, há uma grande camada inconsciente. Mas eu monto a imagem do que eu vou ser. Isso acontece desde o meu nascimento. E tem um cara francês interessante, muitos devem conhecer, que é o Jacques Lacan, que diz que o homem é um polo de atributos mesmo antes do seu nascimento. E é sobre esses escombros dos atributos que os pais e todos aqueles que estão em torno dessa criança que vai nascer, que essa criança poderá sucumbir depois. O homem é um polo de atributos, imagens. Eu imaginei, eu tenho 3 filhos, eu imagino coisas, imaginei coisas para eles, consciente ou inconscientemente. Graças a Deus eles não obedeceram tudo o que eu imaginei. Mas isso nos impacta. Então, antes mesmo de conseguirmos escolher, nós já temos uma vida pela frente que nos foi legada, com boas intenções. Né? Eu não estou falando de algo ruim, coisa de filme americano, que sempre tem um psicopata. Não, gente normalzinha, assim, igual nós. Assim. Essa história fala um pouco sobre essa situação que eu estou comentando de um jeito legal. Nasruddin é um personagem muito presente no mundo do Médio Oriente e antes de ser tão mal falado assim o Médio Oriente. E nessa história, o Nasruddin às vezes aparece como um sábio, às vezes como um idiota nas histórias. Nessa história, chega um charlatão na aldeia do Nasruddin. E ele se dirige à praça central, gritando para quem quisesse ouvir que ele conseguia ensinar a ler instantaneamente. Formou-se uma multidão em torno dele. E o Nasruddin postou-se na frente da multidão, dizendo: eu quero, eu quero. Ele era um analfabeto. E o charlatão então colocou a mão na testa do Nasruddin, disse umas palavras incompreensíveis e terminou dizendo: agora vá para casa, pegue o primeiro livro que você ver e leia. Nasruddin saiu correndo para casa. Depois de algumas horas, o Nasruddin voltou à praça central, procurando o charlatão e trazendo um livro na mão. O charlatão já tinha ido embora, claro. Um amigo viu Nasruddin e perguntou: e aí, Nasruddin, você conseguiu ler? O Nasruddin respondeu: sim, consegui, mas isso não vem ao caso. Como assim? Perguntou o amigo. Como não vem ao caso? Porque o livro que eu li, respondeu Nasruddin, dizia que ninguém tem o poder de ensinar outra pessoa a ler instantaneamente, e quem afirma isso é um charlatão. A gente fica diante de um paradoxo, né? É paradoxal, né? A opinião corrente não dá respaldo para esse tipo de situação. Parece mágica, né? Mas é interessante. Isso é o nome da tecnologia que a gente usa no girassol.
para o trabalho com adultos e crianças. E eu vou mostrar algumas imagens do que fazemos. As crianças, elas são preparadas com essa tecnologia para produzir o estado de relaxamento, e quando em estado de relaxamento, elas são preparadas para imaginar, com certos parâmetros, nenhum deles valorativo. Eu quero dizer não valorativo porque não se pede para a criança ser boazinha ou tirar boas notas, ou não. Se usam elementos da imaginação, como uma vegetação, água, sol, um espelho. É muito interessante. Esses são professores que são preparados para levar a técnica para os seus alunos. Não sou eu quem trabalha com os alunos, são os professores. Outras crianças. Bom, eu queria terminar fazendo um comentário sobre a importância do que eu falei. Não porque eu sou importante, mas quando a gente faz escolhas, a gente acredita que está usando critérios próprios. E digamos que dá para colocar uma pequena dúvida sobre isso, né? O que são esses tais critérios próprios se eu nasci num certo país que fica no hemisfério sul? Seria diferente se eu nascesse num país que fica no hemisfério norte. Nasci num país dentro desse hemisfério sul, onde se fala o português. Nasci num estado do sul desse país. Seria diferente se eu nascesse no norte. A Globo, claro, homogeneiza tudo o que pensamos, mas há diferenças entre sul e norte e nordeste. Há bastante diferença. Como afirmar que o que eu penso é o que eu penso, né? Se eu fui submetido desde criança, e dentro dessa perspectiva psicanalítica do Lacan, mesmo antes de nascer, se eu fui submetido a desejos, a projeções, boas projeções, boas aspirações, mas não eram minhas. E aí, todo mundo tem que passar por isso. Eu não estou falando para quem não tem filhos não desejar algo para eles quando os tiver, não é isso. Só quero relativizar aquilo que a gente chama de escolhas próprias. Quando a gente faz esse trabalho aqui, o nome que eu dou para isso é promoção da saúde, um nome geral, mas o que busco é o aumento do discernimento dessas crianças quando elas chegarem à vida adulta. Porque isso que acontece, que eu mostrei para vocês no cérebro, em função do que eu faço, né? O que eu faço impacta o cérebro, que por sua vez impacta o meu corpo, que por sua vez impacta os meus atos. Só nessa conexão cérebro, pensamento, corpo, há todo um ramo da medicina que hoje já é bastante bem aceito, que se chama a psicossomática, né? Como são produzidos efeitos em função de causas não fisiológicas, causas chamadas emocionais. Então, como afirmar que o que eu escolho sou eu quem está escolhendo, quando por tanto tempo eu fiquei submetido à ação do pensamento de outros? Então, eu acho muito importante que a gente se questione, um pouquinho também, não estou falando para morrer de se questionar, tragédia, mas um pouquinho levantar algumas questões políticas, mas não só, de escolhas políticas também. Eu penso mais no
no nosso cotidiano particular e nas pequenas coisas que fazemos ou deixamos de fazer em nome das escolhas. Então, acho que eu vou usar... Eu pensei que seria difícil usar um pequeno filme. Acho que eu vou usar um filme de 10 minutos, que fala um pouco também sobre o que fazer diante de circunstâncias, obstáculos que aparecem na vida. Só preciso saber como colocar. This story is about taking imagination seriously. 14 years ago, I first encountered this ordinary material, fishnet, used the same way for centuries. Today, I'm using it to create permanent, billowing, voluptuous forms, the scale of hard-edged buildings in cities around the world. I was an unlikely person to be doing this. I never studied sculpture, engineering, or architecture. In fact, after college, I applied to 7 art schools and was rejected by all 7. I went off on my own to become an artist, and I painted for 10 years when I was offered a Fulbright to India. Promising to give exhibitions of paintings, I shipped my paints and arrived in Mahabalipuram. The deadline for the show arrived. My paints didn't. I had to do something. This fishing village was famous for sculpture, so I tried bronze casting. But to make large forms was too heavy and expensive. I went for a walk on the beach, watching the fishermen bundle their nets into mounds on the sand. I'd seen it every day, but this time I saw it differently. A new approach to sculpture, a way to make volumetric form without heavy, solid materials. My first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen. It's a self-portrait titled Wide Hips. We hoisted them on poles to photograph. I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns. I was mesmerized. I continued studying craft traditions and collaborating with artisans, next in Lithuania with lace makers. I liked the fine detail it gave my work, but I wanted to make them larger, to shift from being an object you look at to something you could get lost in. Returning to India to work with those fishermen, we made a net of 1.5 million hand-tied knots. Installed briefly in Madrid, thousands of people saw it, and one of them was the urbanist Manuel Sola Morales, who was redesigning the waterfront in Porto, Portugal. He asked if I could build this as a permanent piece for the city. I didn't know if I could do that and preserve my art. Durable, engineered, permanent, those are in opposition to idiosyncratic, delicate, and ephemeral. For 2 years, I searched for a fiber that could survive ultraviolet rays, salt air, pollution, and at the same time remain soft enough to move fluidly in the wind. We needed something to hold the net up out there in the middle of the traffic circle. So we raised this 45,000-pound steel ring. We had to engineer it to move gracefully in an average breeze and survive in hurricane winds. But there was no engineering software to model something porous and moving. I found a brilliant aeronautical engineer who designed sails for America's Cup racing yachts named Peter Heppel. He helped me tackle the twin challenges of precise shape and gentle movement. I couldn't build this the way I knew because hand-tied knots weren't going to withstand a hurricane. So I developed a relationship with an industrial fishnet factory,
learned the variables of their machines, and figured out a way to make lace with them. There was no language to translate this ancient, idiosyncratic handcraft into something machine operators could produce. So we had to create one. 3 years and 2 children later, we raised this 50,000 square foot lace net. It was hard to believe that what I had imagined was now built, permanent, and had lost nothing in translation. This intersection had been bland and anonymous. Now it had a sense of place. I walked underneath it for the first time. As I watched the wind's choreography unfold, I felt sheltered and at the same time connected to limitless sky. My life was not going to be the same. I want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world. I'm going to share 2 directions that are new in my work. Historic Philadelphia City Hall. Its plaza, I felt, needed a material for sculpture that was lighter than netting. So we experimented with tiny atomized water particles to create a dry mist that is shaped by the wind. And in testing, discovered it can be shaped by people who can interact and move through it without getting wet. I'm using this sculpture material to trace the paths of subway trains above ground in real time, like an X-ray of the city's circulatory system unfolding. Next challenge, the Biennial of the Americas in Denver asked, could I represent the 35 nations of the Western Hemisphere and their interconnectedness in a sculpture? I didn't know where to begin, but I said yes. I read about the recent earthquake in Chile and the tsunami that rippled across the entire Pacific Ocean. It shifted the Earth's tectonic plates, sped up the planet's rotation, and literally shortened the length of the day. So I contacted NOAA, and I asked if they'd share their data on the tsunami, and translated it into this. Its title, 1.26, refers to the number of microseconds that the Earth's day was shortened. I couldn't build this with a steel ring the way I knew. Its shape was too complex now. So I replaced the metal armature with a soft, fine mesh of a fiber 15 times stronger than steel. The sculpture could now be entirely soft, which made it so light it could tie into existing buildings, literally becoming part of the fabric of the city. There was no software that could extrude these complex net forms and model them with gravity, so we had to create it. Then I got a call from New York City, asking if I could adapt these concepts to Times Square or the High Line. This new soft structural method enables me to model these and build these sculptures at the scale of skyscrapers. They don't have funding yet, but I dream now of bringing these to cities around the world where they're most needed. 14 years ago, I searched for beauty in the traditional things, in craft forms. Now I combine them with high-tech materials and engineering to create voluptuous billowing forms, the scale of buildings. My artistic horizons continue to grow. I'll leave you with this story. I got a call from a friend in Phoenix, an attorney in the office who'd never been interested in art, never visited the local art museum, dragged everyone she could from the building and got them outside to lie down underneath the sculpture. There they were in their business suits, lying in the grass, noticing the changing patterns of wind beside people they didn't know, sharing the rediscovery of wonder. Thank you.
O que eu queria com o filme, acho que é meio óbvio, né? Ela era absolutamente iniciante como artista e ganhou uma bolsa, por sorte, talvez. Vocês viram que ela tentou se inscrever em 7 faculdades e nenhuma delas aceitou de arte. Não era nada brilhante, segundo a avaliação acadêmica. E ela partiu, então, do nada. Imagino que ela andando na praia, sem esperança, e observou algo e pegou uma pequena ideia e transformou isso, e teve um pouco de sorte também, claro, mas diante de muitos obstáculos ela conseguiu realizar uma primeira escultura e mudou os parâmetros dela do que poderia ser arte, e tem produzido coisas bonitas. Eu gosto desse trabalho, né? Uma coisa bastante interessante, fora do padrão em termos artísticos, né? Bom, eu acho que queria parar agora para deixar vocês com um tempo bastante para perguntarem, se quiserem aprofundar algum tema. Pergunta de leiga mesmo. Eu queria saber a diferença entre imaginação e imaginação criativa. Esse é um termo, imaginação criativa, é um termo usado por algumas pessoas. Um cara em particular, pouco conhecido no Ocidente, que se chama Ibn Arabi, criou esse termo para designar a diferença que existe entre o mero flanar, sabe, essa palavra não é muito usada, o mero devanear, não é? E a produção de algo de valor, né? Com uma intenção em mente. Você usa a imaginação, então a imaginação para de ter essa característica supostamente espontânea e vinda do nada. Ela é direcionada em função de uma intenção, mas ela ainda é imaginação.